Oi galerinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo, graças a Deus, tá tudo ok, tá? Pessoal, hoje a nossa aulinha de história, tá? A relação entre os indígenas e europeus, módulo 2, páginas 135 a 140. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, nós vamos estudar então hoje a relação entre os indígenas e os europeus, tá? Como nós vimos anteriormente, inicialmente a relação ela foi pacífica. Foi tranquila, né? Em grande parte porque os portugueses eles necessitavam do conhecimento indígena sobre o território para eles poderem obter os seus benefícios, mas esse tipo de relação ela não dura para sempre, né? A partir daqui, os portugueses então eles começam a estabelecer a força, o uso da força como meio de obter aquilo que eles desejam. Essa imagem que nós temos aí é o registro de uma expedição feita aqui no Brasil por um grupo de holandeses, né? É um quadro histórico, um registro histórico. Um quadro, pessoal, é tão relevante para a compreensão quanto o registro escrito, né? Num determinado momento, o choque cultural, a diferença de compreensão de mundo entre os europeus e os indígenas se torna então um problema, né? E a forma como o índio vê a produção, a exploração dos produtos é completamente diferente da visão do europeu. Os portugueses, então, eles se sentem ameaçados, né, diante da possibilidade de uma revolta, de movimentos indígenas, e terem aí os seus interesses econômicos ameaçados também. Temos aí algumas práticas, né, algumas formas de resistência indígenas. A prática da resistência indígena existiu desde sempre, né? Então, uma dessas práticas aí foi a violência, né? A revolta armada dos índios contra os europeus com o arco e a flecha, com aquilo que era próprio da cultura indígena, entrando aí em choque com a prática da violência do europeu, né? Já aí com outros tipos de armas, né? Outra prática também foi o processo migratório. Aqueles grupos mais pacíficos, diante da realidade de que eles não durariam muito no confronto armado com os europeus, eles se deslocam da região que eles estão para a região onde ainda não era ocupada pelos europeus, né? Outra forma de resistência foi a submissão voluntária, né? Diante da realidade de que a força europeia era maior, esses índios acabam então se adequando voluntariamente para essa nova realidade imposta aí pelos europeus, né? A catequese. Muitas crianças aí já sabem o que é catequese, muitas crianças até fazem a catequese, né? É uma prática conhecida. Nessa época, a catequese foi o quê? Foi a conversão do indígena à fé cristã. E foi também a mudança aí de comportamento para um comportamento mais igualado, né, ao modo europeu. Né? Por último, aí nós temos então a Guerra Justa. Né? O que foi a Guerra Justa? Os grupos eles entravam em confronto. Né? O grupo perdedor poderia ser feito de escravo. Os indígenas, então, galera, eles nunca concordaram, né? Eles sempre se revoltaram com esse processo de dominação, né? E a ocupação do território, desde sempre. Eles nunca aceitaram essa dominação, essa ocupação do território europeu, eles sempre lutaram contra, tá? Então, essas daí foram as formas de resistência indígena. Nesse próximo conteúdo agora, nós veremos, então, a economia desses primeiros anos do período colonial. Bom, nós vimos aí também anteriormente que para colonizar é preciso colocar gente, né, e produzir um produto. Então, o produto que eles escolheram aí foi o açúcar, né? Nós temos aqui um quadro do Franz Post, é um clássico do período colonial, é um registro do que seria um engenho de açúcar no Brasil no período colonial. Economia é aquilo que gera riqueza, né? Então, portanto, a economia açucareira é o açúcar como principal produto. A economia cafeeira é o café como principal produto. A mão de obra utilizada, né, sempre aí para os trabalhos pesados, era a mão de obra escrava, né? Primeiro iniciado pela mão de obra indígena e seguida aí pela mão de obra africana. O açúcar, ele foi então o produto escolhido por quê? Porque ele se adaptou muito bem aqui no Brasil, por causa das nossas condições climáticas e geográficas, ou seja, por causa do nosso clima e por causa do nosso solo. Também, galera, pelo valor comercial. Hoje nós encontramos o açúcar num valor relativamente até baixo, né? Mas nessa época era tido como especiaria, por isso tinha um alto valor comercial. O açúcar então é plantado em diversas regiões aí do Brasil, só que ele só vai vingar no Nordeste, né? No Pernambuco e na Bahia. O que vem a ser então, galera, um engenho? Engenho é o nome da propriedade que envolvia todo o processo de produção de açúcar, né? Era o local ali onde eles produziam todo o açúcar. O que foi também a crise do açúcar? Né? A competição com o açúcar holandês
faz o açúcar brasileiro entrar em crise. Daí, então, a necessidade de um outro produto que nós veremos, então, na próxima aula, tá? Pessoal, então é isso. Vocês precisam ler todo o conteúdo, responder as questões das páginas 136, 139 e 140, tá? Se vocês precisarem da minha ajuda, eu estou aqui. Me chamem pelo aplicativo da escola, tá? Beijinhos e bons estudos a todos!